Mas como eu não sei o que foi dito, eu acho importante algumas questões eu passar para vocês, então se eu for repetitivo, vocês me desculpem. Mas primeiro eu quero, em nome do Dicão e do Mauro Bianco, saudar todos os dirigentes dos partidos que estão conosco, que estão nos apoiando. Em nome da Eliana Naim, da Clélia e da Juliana, que falaram agora há pouco, quero saudar todos os demais integrantes do governo, quem usou a palavra, quem não usou a palavra, pessoas que estão trabalhando conosco na construção da candidatura da Tainara, defendendo aqui em Araraquara a candidatura do Márcio França, a candidatura do Fernando Haddad e do Lula. E claro, a minha gratidão a vocês que estão aqui, que estão aí no dia a dia, conversando com a população, defendendo as nossas candidaturas. E claro, um dos principais objetivos de nós estarmos aqui é a Tainara, né? E é sobre ela que nós vamos falar um pouco aqui também, né? Mas antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a gente lançou a candidatura da Tainara, eu falei que a gente tinha chance de eleger a Tainara deputada estadual, por tudo que ela representa, por ser uma jovem que se formou graças ao ProUni, vem de uma família de trabalhadoras e trabalhadores. A Ritinha está aqui, uma mulher guerreira. Foi beneficiária, a Tainara foi beneficiária do Bolsa Família, que não era um programa para ganhar eleição, era um programa para a vida toda do povo, né? Era um programa para ajudar as famílias, que tinha critério, que a criança tinha que estar na escola, a criança tinha que estar no posto de saúde, né? A família, portanto, era acompanhada, não era dar dinheiro só para ganhar eleição, era um programa. E a Tainara também foi beneficiária desse programa. Se elegeu vereadora em 2016, com 20 anos de idade, fez um trabalho importante na Câmara, foi a parlamentar mais votada na última eleição que era agora em 2020. Não só foi a primeira mulher negra a ter um assento na Câmara Municipal, mas bateu todos os recordes, quebrou todos os paradigmas como mulher negra na Câmara. E no dia que nós lançamos a candidatura da Tainara, eu enfatizei muito a importância da Tainara vereadora, o papel que ela representou e representa na defesa do nosso projeto na Câmara, do projeto que eu represento enquanto prefeito. Claro que só o fato dela ser vereadora, dela representar o nosso projeto, eu podia lá naquele dia, lá na Vila Xavier, quem estava lá vai lembrar, dizer que ela tinha muitas chances de se eleger deputada. Só por isso, pela sua capacidade de defender o nosso projeto. Nos momentos mais difíceis, ela estava lá defendendo o nosso projeto. Nunca teve dúvida de que lado está. Nunca teve dúvida do quanto é difícil defender um projeto, muitas vezes quando ele não faz coro com a sociedade. Porque, gente, na vida, vocês sabem disso, a gente conhece as pessoas, não é no momento bom. No momento bom, todo mundo é bonzinho. A gente aprende a conhecer as pessoas em um momento difícil. Quando a pandemia chegou aqui em Araraquara, e que a gente teve que tomar posição, a gente teve que defender questões difíceis, muita gente quis fazer coro
com aquilo que era fácil. E teve pessoas, nós tivemos pessoas que não fizeram coro com o discurso fácil, mas estiveram do nosso lado na defesa da vida. Na defesa da vida. Na defesa da vida, porque nós enfrentamos a pandemia. Graças a Deus, fiquei 16 dias entubadas pela honra e glória do Senhor Jesus. Eu estou aqui viva. Graças a Deus. Está vendo? E tem gente que não valoriza a vida, né? E tem gente que não valoriza a vida e tem muita gente que não valorizou a vida. Na pandemia, nós tomamos as medidas que deveriam ser tomadas para que a gente pudesse salvar vidas. E foram medidas difíceis. E muita gente nos criticou. Teve vereador que foi contra a gente na Câmara. Teve gente que foi para a porta da prefeitura ser contra. Nesses momentos, teve gente que chamou carreata, chamou passeata. Num momento como esse, a coisa mais fácil era ir lá para a frente da prefeitura e fazer coro com aquele povo que estava lá. A coisa mais fácil era ir para a Câmara e falar contra as nossas medidas. E a gente sabia que eram medidas difíceis. Não é fácil você fechar um comércio quando a gente sabe que o comerciante está sofrendo para manter a sua porta aberta. Não é fácil a gente pedir para que as pessoas fiquem em casa quando a gente sabe que as pessoas precisam trabalhar. Mas eu sempre dizia que qualquer coisa a gente recupera nessa vida, menos a própria vida. E se a vida for embora, nada recupera. Então nós não tivemos dúvidas em defender a vida que era agora. E muita gente balançou quando a gente defendeu a vida. Muita gente teve dúvida. Muita gente tremeu na fala quando a gente teve que defender a vida. Mas uma pessoa nunca titubeou em estar do nosso lado. Essa pessoa era a Tainara Faria. Vou fazer uma confissão aqui para vocês. Muitas pessoas que estão comigo no governo sabem disso. Nós tivemos momentos durante a pandemia que eu vou confessar a vocês, que eu chegava em casa e eu tinha muita angústia de quantas pessoas no outro dia eu ia ligar para Eliana, quantas pessoas iam estar vivas, quantas pessoas iam estar mortas. Eu tinha dúvida de qual caminho seguir todo dia à noite, porque no outro dia eu podia ligar para a Eliana Naim logo de manhãzinha, que foi a nossa guerreira que nos liderou. E ela dizer para mim que tinha aumentado a contaminação, que tinha mais famílias isoladas. Esses momentos de angústia, eu vou dizer para vocês, o que eu mais queria era receber um telefonema de um deputado, de uma deputada, de uma liderança, dizendo assim: Edinho, vai firme que nós estamos com você. Eu recebi de alguns, mas também teve muita gente que foi por debaixo da cama e deixou a gente sozinho. Teve muita gente que se escondeu quando vieram na Câmara pedir o meu impeachment, porque eu estava defendendo a vida na pandemia. A família do Bolsonaro teve aí pedindo o meu impeachment para eu ser caçado como prefeito, porque eu estava defendendo a vida que era Araraquara. Eu vou dizer para vocês que não guardo mágoa, porque na vida a gente não guarda mágoa, na vida a gente caminha para frente sempre. Mas eu vou dizer para vocês que aqueles que faltaram, é difícil esquecer. É difícil esquecer.
mas daquelas e daqueles que estiveram ao nosso lado, eu vou ser grato o resto da minha vida. E só tem uma forma de eu manifestar minha gratidão. Só tem uma forma. Deputado que não teve medo de estar ao meu lado e ao lado da nossa equipe de governo na pandemia, esse eu peço voto. Deputada que não teve medo de estar ao meu lado e ao lado da nossa equipe no meio da pandemia, quando pediram meu impeachment, para esses eu peço voto. Porque é a forma de eu manifestar minha gratidão. Mas a maior gratidão que eu possa manifestar é de quem não só me telefonou, mas de quem, quando a gente estava angustiado, estava dentro do meu gabinete, estava conversando comigo, e nas angústias, estava lá com a gente, ajudando a decidir. E mais uma vez eu vou dizer para vocês, essa pessoa tem nome, e hoje tem número, é Tainara Faria. Então eu estou aqui hoje, como eu tive no dia do lançamento da Tainara, para dizer para vocês que não é o voto de vocês que eu quero pedir. Não é, porque esse eu sei que a gente tem. O que eu quero pedir para vocês é a dedicação. Nessa última semana. Porque, gente, nessa vida, muitas vezes a gente se arrepende. E a gente arrepende. Ninguém é perfeito, a gente acerta, a gente erra. Quando a gente erra, a gente arrepende. Mas tem uma coisa que a gente não pode arrepender. É daquilo que a gente podia ter feito e não fez. Arrepender quando a gente faz e erra, né, Silvinha? A gente arrepende, todo mundo arrepende. É por isso que existe o perdão, né? É para a gente ser perdoado quando a gente erra. Mas a gente se arrepender de não ter feito aquilo que podia ter feito é uma dor terrível. É uma dor terrível. Eu estou dizendo isso do mesmo jeito que eu falei para vocês no lançamento da candidatura da Tainara, que a gente podia eleger a Tainara e só dependia de nós. Hoje eu digo para vocês que está muito perto da gente ter uma defensora nossa lá na Assembleia Legislativa. Está muito perto. Está muito perto. Acho que quem foi o Alcino, não me lembro se foi o Alcino, foi a Juliana, que falou agorinha, que a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, e é verdade, que 70% do eleitor não tem candidato a deputado estadual. Por quê? Dá para explicar. Como a eleição presidencial está muito polarizada, né? Todo mundo só fala de candidato a presidente, ninguém olhou para deputado ainda. Mas essa semana vai ter que olhar. Vai ter que olhar, porque vai ter que ir lá votar. Então, essa semana vai valer os 60 dias da campanha. Ou seja, as pessoas, como a Silvinha disse aqui, vão deixar para a última hora para escolher deputado. Então, a gente conversou com o povo 60 dias, mas ninguém decidiu. Essa semana vai decidir. Então, gente, eu vou dizer para vocês, vocês sabem que é assim que funciona, porque a vida da gente é assim. Se a gente não estabelece uma meta, não é assim? Quando alguém aqui já parou de fumar, não parou de fumar? Estabelece uma meta, não é? Estabelece uma meta, eu vou ficar um dia, eu vou ficar 2, eu vou ficar 3. Alguém aqui já resolveu, depois de algum susto, fazer atividade física, não resolveu? Hoje eu vou andar 1 quilômetro, outro dia eu vou dar 2, outro dia eu vou dar 3. Tudo na vida a gente põe meta na cabeça. Quando a gente está estudando, que a gente às vezes está indo mal, a gente fala assim: hoje eu vou estudar 1 hora, amanhã eu vou estudar o final de semana. Tudo na vida a gente põe meta.
Eu queria pedir uma ajuda para vocês. Vamos pôr meta de quantas pessoas a gente vai conversar até as eleições, para a gente eleger a Tainara. Vamos fazer uma listinha de quem é que a gente pode conversar, quem que a gente ainda não conversou. Eu queria propor essa meta para vocês, se vocês topassem. Que até, olha só, não é uma meta alta. Se a gente falar com 50 pessoas por dia é alto, não é alto, né? Não, Dá para falar com 50 pessoas por dia? com certeza. Ou não precisa falar, vamos fazer. Tem que chegar a Tainara, falar, mandar o WhatsApp, deixar recado no Facebook, deixar recado no Instagram, cada um escolhe o jeito. Ou às vezes, eu tenho aniversário de um sobrinho, eu tenho aniversário de um pai. Vai lá e fala, gente, para um pouquinho aqui, deixa eu falar um negócio para vocês. E conversa. Então vamos estabelecer uma meta da gente procurar as pessoas para conversar e falar da Tainara. E tem outra coisa que a gente tem que entender. Tem muita gente que não quer votar. Tem muita gente que não quer votar. Tem gente que desacreditou da política. Tem gente que não acredita mais em nada. Tem gente que acha que votar não muda nada. Mas está errado, gente. Mas está errado. Eu não vou falar o nome aqui, porque tem gente que conhece. Mas outro dia, eu estava conversando com um rapaz, e ele falou assim, a gente vai me desculpar, não voto mais para ninguém. Eu falei, tá bom. Você não precisa do governo? Não preciso de governo. Eu vivo sem governo. Eu falei, mas você não conhece ninguém que precisa do governo? E é verdade. Aí ele falou assim, não, tem a moça que ajuda lá em casa, ela precisa do governo. Porque ela tem uma mãe que precisa, é cadeirante, precisa levar no médico todo mês. O filho dela está passando problema de dependência química, também precisa ser internado. Eu falei, então, se você não quer votar por você, vota por ela. Porque ela, se o governo não funcionar, ela vai sofrer. Ela vai sofrer. Então, muitas vezes, as pessoas são egoístas. Primeiro, é errado que ela acha que não precisa do governo. Olha como a economia desandou por causa de um governo ruim. Todo mundo sofre. O comerciante sofre. O empresário sofre. Quem tem o mercadinho deixa de vender porque ninguém tem dinheiro para comprar. Se o mercadinho não vende, a indústria deixa de fabricar porque não tem mercado para vender, não tem quem compra. É mentira que as pessoas não precisam do governo. Mas mesmo se for alguém que não consegue enxergar isso, a gente tem que dizer que no Brasil tem milhões e milhões de pessoas que precisam do governo. Um país onde 32 milhões de pessoas passam fome, é um país onde as pessoas precisam do governo. Um país onde o filho e a filha do trabalhador não tem muitas vezes acesso a uma universidade pública para poder sonhar com o futuro, esse país precisa de governo. Porque, como disse aqui, acho que foi a Juliana que falou, a Clélia falou, nós queremos um país que seja de todo mundo, que não seja de poucos. Nós não queremos um país que seja de uma minoria de brasileiras e brasileiros. Nós queremos um país que todos tenham os mesmos direitos, tenham o direito de sonhar. A Stacy está aqui. Na campanha um dia, eu fui numa reunião que a Stacy me chamou, lá na casa dela, lá no Ingaé. E eu falei assim, o jovem que não tem perspectiva de futuro, eu vou dar um exemplo aqui. Põe alguém na frente daquela parede e fala, anda. Vai andar, vai bater a cabeça, vai voltar. Vai andar, vai bater a cabeça, vai voltar. Vai andar, vai bater a cabeça, vai voltar. Ou seja, as pessoas só podem andar se tiver oportunidade, se tiver para onde ir, se tiver um caminho aberto. Como que alguém pode caminhar na vida se não tiver perspectiva de futuro? Então, gente,
nós temos que conversar para as pessoas irem votar. Porque senão depois vai ficar mais 4 anos sofrendo. E sofrer não é palavra, sofrer é sem um programa para ajudar quando passa aperto. Sofrer é sem perspectiva de pôr o filho para estudar, para sonhar com uma faculdade, para poder ter um futuro melhor. Então, gente, vamos conversar. Com quem não quer votar, nós também temos que conversar. E para encerrar aqui, que nós viemos aqui para ouvir a Tainara, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês estão vendo aí a pesquisa. Tem uma chance grande do Lula voltar a governar o Brasil. Tem uma chance grande. Mas eu nunca vi eleição que se ganha de véspera. A eleição de ganha no dia. É da quantidade de votos que sai da urna. Então, se nós queremos um Brasil mais justo, mais humano, governado por um presidente que goste de povo, que respeite o povo, nós temos que fazer muita campanha para o Lula essa semana. A Clélia falou aqui do Fernando Haddad, que é o maior e o melhor ministro da educação que o Brasil já teve. O Estado de São Paulo já tentou muita coisa, já experimentou muita coisa, já pôs governando de um jeito, já pôs governando do outro, já pôs governando do outro, e a gente não vê as coisas melhorando. A gente não vê as coisas melhorando. O Estado de São Paulo é o estado mais rico do Brasil. Esse estado rico tem que ser rico para todo mundo, não pode ser rico para poucos. Então nós somos o povo Fernando Haddad para governar São Paulo. Olha que sonho que seria o Brasil governando o Lula e o Fernando Haddad governando São Paulo. A gente muda a vida do povo. Ninguém tem a dúvida que a gente vai mudar a vida do povo. E olha que sonho. Lula governa o Brasil, Fernando Haddad governa São Paulo e Edinho governa Araraquara. Olha. Aí vai vir a festa. Aí vai vir a festa. Então tá, vamos conversar com todo mundo. Vamos fazer campanha. E vamos fazer história. Vamos fazer história. A história é: Araraquara elegeu a Tainara deputada estadual. Isso é fazer história. Isso é fazer história. E para eu encerrar aqui, olha, outro dia, a gente acha que a Tainara é essa vereadora que nos ajuda tanto. Mas às vezes a gente acha que todo mundo conhece a Tainara. E não é verdade, vocês estão andando pela rua, tem muita gente que não conhece ela. Aí outro dia eu estava pedindo voto para ela, e uma moça falou para mim: Edinho, mas eu conheço tão pouco. Eu falei assim: tá bom, então eu vou dizer quem é a Tainara para você. A Tainara é isso, é vereadora, é a primeira mulher negra a assumir uma cadeira. Porque às vezes outro dia também a moça falou assim: mas você fica o tempo todo falando que a Tainara é a primeira mulher negra. Eu falei: mas você acha que isso é um problema? Não, eu não gosto de ficar falando que é mulher negra por ser negra. Eu falei: então deixa eu falar para você. Por que eu falo que a Tainara é a primeira mulher negra a assumir uma cadeira na Câmara? Eu falei: por quê? Eu falei: porque Araraquara é uma cidade de mais de 200 anos e nunca elegeu uma mulher negra. Como pode uma cidade ter mais de 2 séculos e no século 21 nós vamos colocar na Câmara uma menina negra? É porque essa cidade já errou demais, foi racista e foi injusta. Então tem que fazer autocrítica também. Tem que fazer autocrítica. Mas eu estava explicando por que eu falei para a pessoa votar na Tainara, que ela era a primeira mulher negra a se eleger vereadora mais votada em 2020.
competente, esteve com a gente na pandemia. Falei tudo isso. Eu falei assim, mas se você mesmo assim não entendeu quem é a Tainara, eu vou dizer para você. Só transforma as coisas, presta atenção. Ninguém transforma nada sozinho. Presta atenção que você vai ver. Quando você quer mudar alguma coisa, você tem que chamar mais gente. Sozinho fica muito difícil a gente mudar as coisas. Até quando quer dar um faxinão em casa, você não acorda todo dia de manhã e fala, vamos lá, vamos dar uma geral. Fica mais fácil, não fica? E eu expliquei para a pessoa que é o seguinte: a gente faz o que faz aqui em Araraquara porque a gente tem um time, a gente tem um coletivo grande que pensa as mesmas coisas e quer a mesma coisa para o povo. Por que eu digo isso? Para quem tiver dúvida de quem é a Tainara, pode dizer o seguinte: a Tainara faz parte de um time, de um coletivo. A Tainara faz parte de um grupo de pessoas que querem mudar a vida do povo. E eu tenho muito orgulho de dizer para vocês que eu faço parte do time da Tainara. Eu tenho convicção para dizer para vocês, e eu quero repetir isso para todo mundo: elejam a Tainara e vai ser como se eu estivesse na Assembleia Legislativa. Aí vocês vão ter do mesmo time alguém na Assembleia e alguém governando Araraquara. Nós vamos mudar essa cidade, pode ter certeza. Muito obrigado.